Irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 12. Esse que é o nosso culto da família, onde nos reunimos para cear o ordenamento que Jesus nos deixa até o grande dia em que Ele vai nos buscar. Uma alegria rever muitos de vocês, estão retornando de viagem, assim como eu, rever nossos membros mais distantes, pastor André, pastor Oswaldo, irmã Rose, Andrezinho. Deus abençoe vocês, famílias, nós os amamos, são homens usados por Deus na itinerância, mas quem não tem para onde voltar se complica. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pregar nos gêneros proféticos, e por onde eu passei, ouvi testemunhos que edificaram a minha vida em saber que vocês foram instrumentos com seriedade. Em algum lugar desse, alguém me disse assim: isso aqui é ovelha. E eu falei: é isso. Deus continue nos abençoando em Cristo. Atos dos Apóstolos, vamos ao capítulo 12. Mensagem num texto muito conhecido, como costumeiramente fazemos e como sempre faço. Peço a você que acalme o coração a despeito de tudo aquilo que você já conhece no texto, para que a gente possa receber a porção de hoje, aquilo que Deus tem para falar conosco hoje. Estou com dificuldade de falar aí, vamos melhorar. Deixa que eu chego mais aqui, Odé, tá? Eu estava dizendo sobre o texto. Texto conhecido é um perigo, porque a gente já conhece muita coisa e a nossa mente divaga, foge um pouco daquilo que a gente deveria estar habitualmente prestando atenção. Então vamos com calma, com cuidado. Deus tem uma palavra para nós hoje. Quem crê nisso, diga amém. Atos, ao capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E, quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti?
mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram, e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos seus irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Amém e amém. Feche os seus olhos. Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida e pelo privilégio que o Senhor nos dá em te servir mais uma vez. Diante do teu altar estamos reunidos, Senhor, para celebrar a ceia que o Senhor instituiu sobre nós até que o Senhor venha nos buscar. Por isso te agradecemos, porque se aqui estamos é porque a tua graça nos sustentou por mais um mês. E nesse momento, diante da tua palavra, nós lhe pedimos: fala conosco aquilo que deseja e vem do teu coração. É pelo que nós já te agradecemos em nome de Jesus, e quem pode diz amém. Se assente, por favor. Há alguns anos atrás nós tivemos um congresso de jovem cujo tema foi Em Construção. E essa talvez seja a melhor aplicação para um crente. Há um grande equívoco dentro da igreja, quando talvez por anos de casa nós pensamos já estarmos prontos. Por mais que tenhamos tempo na presença de Deus, sempre ainda há algo que Deus precisa fazer, moldar e ajustar. No final do ano, ao enfrentar o Covid, eu percebi o quão frágil nós somos. E a gente percebe que já passou por coisa na vida, mas ainda falta coisa a passar. Quando Jesus chama os discípulos na praia do Mar da Galileia, Jesus diz àqueles homens, Pedro, João, Tiago e André: vinde após mim e eu farei de vós pescadores. Tem alguém me ouvindo? O convite de Jesus é o seguinte: venha após mim e eu farei em vós. O convite de Jesus não era para se tornar o grande líder, para se tornar o pregador, para se tornar alguém de destaque. O convite de Jesus é para se tornar barro na mão do oleiro. Vinde após mim e eu vou fazer alguma coisa em você, para que só depois que eu fizer em você, eu possa fazer através de você. Alguém já entendeu? Queimar largada nesse ponto é um perigo, porque tudo que é precoce corre risco. Bebês prematuros dependem de UTI e muitos infelizmente não sobrevivem. O bolo, por mais delicioso e bem preparado que ele possa ser, se não tiver o tempo certo no forno, não vinga. E se abrir errado, quando a irmã mais nova está aprendendo a fazer aquilo, ainda é jovem e quer agradar, aí na curiosidade ela vai espetar, e o bolo às vezes está até inchado, mas vem o palitinho, e o palitinho é o Espírito Santo. De vez em quando a gente está inchado, ele faz assim, aí faz assim, e aí fica aquele bolo solado. Tinha potencial para ser um bolo bom, Sérgio, mas ficou solado. E bolo solado, irmão, não fica na estante. Há tempo para as coisas, e é preciso entender esse processo. Mas há algo que eu quero abrir um parênteses para dizer: Jesus não se enganou com você. Você não foi um erro de escolha ou falta de opção, como acontece em muitos lugares. Só tem tu, vai tu mesmo. Quando Jesus vai à praia da Galileia, ele vê Pedro, e ele sabia que Pedro tinha um potencial de encrenca, de negativa, era um camarada difícil, que João e mais Tiago eram intempestivos, tal qual Pedro, muito embora João fosse fleumático, mas também era mais intempestivo, ao ponto de chamar ele, Tiago, dos filhos do trovão. Mas Jesus não errou, ele olhava e dizia: eu sei como está, mas eu também sei o que pode ser. Jesus não errou quando ele te chamou, quando ele te escolheu. Ele sabe exatamente os seus defeitos, suas falhas, seus vacilos, mas ele sabe quem você pode ser nele. E o convite não é a perfeição, o convite é para a caminhada. Ele diz: anda comigo.
Porque não é uma catequese, não é um curso. Você não vai sentar em 3 dias e vai receber um diploma de apóstolo ou discípulo. É uma jornada de vida. O que Jesus diz é: andem comigo e eu farei em vós. Quando é que eu vou estar pronto? Só na hora da prova. Até que chegue a provação, você nunca vai saber se está ou não está. Mas eu tenho mais uma notícia baseada na vida de Pedro. Ainda que você reprove nas primeiras provas, persevera, porque o que Deus está fazendo será grande na sua vida. Todos nós estamos em formação, e é isso que eu queria pregar ao seu coração hoje. É entender que qualquer pessoa pode falar de Jesus. Todos os judeus anunciavam e aguardavam, e muitos aguardam até hoje. A maioria dos judeus aguarda até hoje o Messias. Então significa, pastor André, que não é somente falar sobre o Messias. Não é falar de Jesus, é conhecer Jesus. Não é contar histórias sobre Ele, é se relacionar. A razão dessa reunião, até que Ele venha, não é simplesmente impactar pela oratória, é a comunhão uns aos outros, que nos mostra ali comunhão com Ele. É a certeza de que a gente está irmanado e firmado nessa rocha. Tem alguém me ouvindo? O convite de Jesus é para relacionamento, e o relacionamento vai nos moldando, vai trabalhando as nossas dificuldades, as nossas falhas, até que a gente comece a se enquadrar naquilo que nós deveríamos ser, e talvez ainda não conseguimos ser. O texto vai nos mostrar, e eu quero caminhar no texto de forma rápida, que está preparado um show às custas da igreja. E a primeira coisa que eu fiz questão de ressaltar com vocês é no começo do verso, porque diz assim: Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Diga comigo, alguns. Sabe por quê? Porque o inimigo pode derrubar e até derrotar alguns de nós, mas alguns não representam toda a igreja. Eu falava com o pastor Oswaldo hoje: por que a gente não morreu no Covid? Por que tantas pessoas com um histórico de saúde melhor passaram e não voltaram? E eu já disse isso aqui na igreja: se nós estamos aqui é porque existem 2 coisas certas. Deus ainda tem coisas a fazer em nós e através de nós. Quando Deus permite que Herodes tire a vida de Tiago, não é porque o diabo venceu, é porque o propósito sobre Tiago estava estabelecido. Eu vou dizer de novo, parece que você não entendeu isso. Aqueles que morreram, aqueles que perderam, aqueles que estão derrotados, aqueles que falharam, não significa que Deus ao bel prazer entregou. Não, gente, olha para mim, é porque o ciclo terminou. Nós precisamos parar de dar legalidade ao diabo. E tudo a gente diz: o inimigo venceu, o inimigo derrubou, o inimigo prostrou. Crente, quando tem que partir, parte. Mas não é porque é o corona, ou porque é o acidente, ou porque é uma facada, ou porque é o infarto. É quando chega o dia, Deus recolhe o sopro e diz: estou trazendo de volta para mim. Lucas deixa registrado dizendo: estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Por quê? Porque olha aqui, olha para o lado. Olha para o lado aí, gente, me ajuda, faz exercício. Vira o pescocinho, olha para o lado. Matou Tiago. Pedro também morreu anos depois. Paulo também morreu anos depois. Mas a igreja, alguém entendeu, vão melhorar. Alguns vão ficando pelo caminho, mas a igreja persevera, permanece. A igreja não morre. A igreja é um organismo que vai se renovando. E ainda que eu e você desçamos a sepultura, Deus vai trazendo outros. E aí, quando acaba? Não acaba, porque daqui vai subir para lá. Podem tomar alguns da igreja, mas a igreja vai permanecer. Podem tentar fechar a porta, podem nos tirar a vida, podem tolir a liberdade, podem querer gerenciar o nosso culto, mas ninguém acaba com a igreja. E eu tenho uma notícia para o diabo que parece que ele não entende: quanto mais persegue,
mais cresce. Quanto mais ataque, mais prospera. Ramando calabaço e me andorebarras. Ramamandarabaço e me andarras. E a Bíblia diz que enquanto Pedro estava sendo preso, a igreja começa a orar. É uma fé agressiva. E aqui eu pergunto a vocês, onde é que está essa fé, essa mobilidade da igreja? Porque hoje nós estamos aceitando passivamente e pacificamente tudo. Ou então, queremos agir, mas da forma errada. Nunca se ouviu falar tanto de judicialização de termos da igreja. Vamos discutir o direito, vamos brigar. As mesas de conselhos ministeriais para discutir se está certo ou não está. Nós falamos aqui na quarta, eu vou repetir a vocês. Quando Salomão edifica o templo, ele tem uma preocupação dizendo, e se a presença, e se a gente errar? E Deus responde a oração dele dizendo assim, meu filho, se vocês errarem e eu trancar o céu, se o meu povo se arrepender, se humilhar e orar, eu vou ouvir de novo e vou atender a oração. Dá um cutucão num crente aí, numa parte da igreja aí, e diz para ele, a receita não mudou, a ordem não mudou, Deus não mudou, a forma não mudou, nós estamos evoluindo, hoje tem mais tecnologia, hoje os templos são mais suntuosos e confortáveis, mas a oração ainda é a resposta, a oração ainda muda a história. E tem algo aqui, eu não quero advogar em causa própria, mas é interessante porque Pedro está condenado à morte, mas a igreja está orando, e porque a igreja está orando, Pedro é alcançado pela paz. Pedro vai descansar, pastor Valmir, porque ele sabe que tem joelho fazendo aquilo que ele não pode. A igreja precisa ser a base. Hoje nós vivemos uma geração que só critica, que só põe defeito, que só vê coisas ruins. Cadê o joelho no chão para colocar quem precisa em pé? Quando você olha um pregador como nós temos aqui, nós temos que cobrir coração dizendo, eu não posso rodar o Brasil, mas onde tiver um lá, a minha oração está chegando para Deus usar também. Nós precisamos sustentar as autoridades constituídas. Hoje existem sites que vivem de desgraça de púlpito e os crentes assistem, mas ninguém posta na mídia social a qualidade. Olha, meu pastor é uma bênção, meu pastor pregou e Jesus salvou, o irmão veio visitar a igreja e Deus usou ele, o pastor André pregou aqui e teve tantos batizados com o Espírito Santo. Ninguém fala. Agora quando alguém tropeça, todo mundo vai lá dizendo assim, fulano caiu. Aqui é uma igreja anônima, mas é uma igreja que tem o líder preso e não vai discutir, será que Deus está bravo com Pedro? Será que Pedro está em pecado? Porque se Deus deixou ele morrer? Não, a igreja coloca a cara no pó e diz, Pedro está lá, mas nós estamos aqui e Deus vai mudar. Nós não fomos chamados para ser juiz de ninguém, para apontar o dedo para ninguém, mas nós somos chamados para orar, para abençoar, para interceder. Enquanto Pedro está preso, a igreja está orando. Agora o mais lindo, e talvez esse seja um dos pontos mais fortes da mensagem, volte comigo aos evangelistas, descrevendo. Jesus se levanta e diz assim, passemos a outra margem. Quando eles estão no meio do mar da Galileia, Jesus está dormindo no barco. Alguém se lembra dessa história? Os discípulos ficam atônitos com o medo, e a Bíblia diz que eles chamam Jesus dizendo o quê? O Senhor não se importa que a gente pereça?
O senhor está dormindo no meio da tempestade? Pedro está revoltado, dizendo: onde já se viu Jesus? No meio da tempestade que quer me matar, o senhor está dormindo. Mas Jesus não expurga Pedro. Jesus acolhe Pedro. Porque Pedro ainda não sabia o que precisava saber. Dá um cutucão num crente assim, mesmo sem entender, só não para. Dá um cutucão no outro crente assim, tenha mais paciência com quem entende menos. Jesus não olha para Pedro assim, vai embora daqui, você não presta. Jesus diz assim, continua andando, vamos andar, vamos andar. Ele acalma a tempestade, ele acalma o mar. No outro momento Pedro anda sobre as águas, e Pedro vai vendo, vai entendendo, vai vivendo, sem perceber que estava absorvendo. Por que eu preciso de tanta igreja? Por que eu preciso tanto de culto? Porque não há manual, é vida. E cada mensagem é algo que Deus está plantando, cada círculo de oração é algo que Deus está colocando, e sem eu perceber. Por quê, pastor? Eu só vou saber quando eu precisar, quando eu mais necessitar. E agora eu te explico. Porque o Pedro, que no mar da Galileia reclama com Jesus, agora está amarrado, tem 16 homens ao redor dele. O seu amigo, um dos melhores amigos, aquele que andava junto, Pedro, Tiago e João, os mais próximos de Jesus. Tiago acaba de morrer, e o diabo está com uma voz dizendo: ó, o circo está preparado, você é o próximo. Mas Pedro surpreende o adversário, e é sobre isso que eu quero que você entenda essa noite. É isso que eu vim pregar ao seu coração. A nossa fé não basta ser fé, ela precisa amadurecer. Nós precisamos desenvolver. Porque Pedro vai ficando parecido com Jesus. E aqui é o culto da igreja. Essa mensagem não caberia num culto evangelístico. Preste atenção. Você parece com ele. E parecer com ele não é vestir o padrão assembleano, não é carregar a Bíblia, nem colocar o adesivo no carro. Foi Jesus que deu. Parecer com ele é reagir como ele reagiria, é falar como ele falaria. Porque se eu caminho com ele, não vou me parecendo com ele, alguma coisa me falta. E parecer com ele é algo tão forte, que quando eu caminho de verdade e vou parecendo com ele, ainda quando eu estou agindo errado, eu me denuncio. É você, parece com ele? Não, eu não conheço. Parece, isso é a cara dele. É crente que quer desviar, é crente que quer ir em um lugar que crente não pode ir. Ele fica igual peixe fora d'água, não é dele aquilo ali. Chega alguém do mundo assim: rapaz, sai daqui, porque você nem para pecar presta. Pedro vai parecendo com Jesus até no dia errado, mas ele só vai perceber o quão parecido ele está na hora da provação. Porque Herodes assina a sentença dizendo: você é o próximo. Alguém está me ouvindo? Mas essa sentença não está dada para o Pedro livre que pode fugir. É o Pedro que já está preso, amarrado com 16 soldados. Não tinha mais volta. Mas aqui Pedro percebe quão parecido com Jesus ele estava. Porque o diabo não tem a alegria de ver Pedro gritando. Os soldados não tiveram a alegria de ver Pedro desesperado. Os demônios que estavam ali esperando as lágrimas, os gritos, o desespero. Vem um Pedro orar, agradecer a Deus, virar para o lado, tirar as roupas pesadas,
ficar só com a roupa de baixo, tirar seu cinto, arruma sua sandália. E o diabo está dizendo assim: está errado, porque quem vai perder a cabeça amanhã tinha que estar aos prantos, gritando, chamando um advogado. E o que eu aprendo com Pedro é que a fé que envergonha o diabo e traz orgulho a Deus, nem sempre é a fé do barulho, nem sempre é a fé da palavra forte, nem sempre é a fé da declaração, confissão positiva. É uma fé no meio da crise, observa todos os lados e se lembra que o salmista dizendo: aos seus ele dá enquanto dorme. Se não tem o que fazer, eu vou descansar, porque lá no mar da Galileia eu já vi algo parecido. Ninguém saiu de uma tempestade como aquela, mas ele estava dormindo, porque tinha total controle. Eu vou dormir, os homens me cercam, as pessoas falam mal, mas eu vou descansar, porque o Deus que me chamou ainda está no total controle. Eu ouvi uma história um dia desses, eu achei fantástico. Era mais ou menos isso: um menino ou uma menina, uma criança, no saguão do aeroporto, para embarcar sozinho. E aí todo mundo olhando, e quem não gosta de voar, ou quem não voou ainda, sempre projeta um negócio absurdo. Não é que a gente se acostuma, é que com o tempo você passa a nem notar mais, né? O André viaja muito, o Oswaldo, você não tem o que fazer. Conta essa história que aquela criança sozinha, e aí ela entra sozinha, senta, e o pessoal observando, e próximo dela vê algumas pessoas com muito medo de voar. E quando está voando já o avião, começa uma turbulência. Existem turbulências horríveis. Sempre que o piloto te disser para apertar o cinto, aperte o cinto. Normalmente é tranquilo, mas existem cenas trágicas, pessoas sendo arrebatadas para o alto. E conta essa história que um senhor, morrendo de medo, chama aquele menino assim: meu filho, você está aí olhando esse livro, desenhando, você não está com medo? Ele fala: não. Mas como? O menino abre o olho, sorrisão, e diz assim: meu pai é o piloto. Eu estou sentadinho aqui, mas meu pai está lá tranquilo. Nós vamos ter uma festa hoje. Estou viajando com ele, porque ele me trouxe aqui. Ele não vai derrubar o avião, fica tranquilo, ele sabe o que ele está fazendo. Alguém já entendeu, mas você pode ser boca profética para alguém. Dá um cutucão aí, diz assim: meu pai é o piloto. Olha para ele, aponta o dedo assim: o seu pai está pilotando a história. Não importa o que disseram contra a sua vida, não importa a sentença que declararam contra você, se você não tem mais o que fazer, ainda há o que fazer. Descansa no Senhor, vai dormir, vai descansar, porque Deus vai mudar essa história. Duas coisas acontecem no mundo espiritual, olha aqui para mim. O diabo conhece Pedro, fez Pedro negar, fez Pedro cortar a orelha de Malco. O diabo conhece aquele temperamento. E eu preciso te dizer isso: o diabo nos conhece. E a coisa mais fácil para o diabo tragar é quem tem um temperamento imutável. A dramaturgia brasileira criou um personagem antigo chamado Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gente assim é alvo fácil, porque o diabo nem precisa mudar a receita. Assim: isso aqui, botei essa pedrinha no sapato há tantos anos, ele cai do mesmo jeito, não tem problema. E tem gente que é tão inocente que ele ainda dá legalidade para o diabo. Não, mas se fizer isso comigo, mas se me chamar disso, o diabo só anota assim: gostei, está fácil. Só que o que o diabo não entende é que quem anda com ele evolui.
Me ajuda a pregar e olha para alguém perto de você e diga assim: você não pode ser o mesmo. Eu não vim aqui te agredir, eu vim aqui pregar a palavra. Se você serve a Deus e ainda é o mesmo, você não serve a Deus. Se você anda com Deus, ou pensa andar e não mudou, você não anda com Deus. Você pode andar na igreja, pode andar perto de pastor, pode ter um certificado, pode até ter credencial de obreiro, mas não é crente. Porque quem anda com ele muda. O diabo, eu imagino, pastor André, o diabo chamando os demônios, dizendo assim: quer ver? Conhecemos Pedro. Vai gritar, vai esbravejar, vai ficar parecendo um urso dentro daquela cela, se xingando, guarda. Aí os demônios vão lá ao chefe. E aí, Pedro começou o escândalo? Não. Pedro já bateu num soldado? Já matou algum? Não. O que Pedro está fazendo? Arrumou as coisinhas dele lá. E nessa hora, a última vez que eu vi, ele já estava roncando. Mas isso no céu, tem um pai orgulhoso dizendo assim: confia em mim. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu não terminei o projeto na vida dele. Ele sabe que a palavra de Herodes tem muita força, mas a última palavra ainda é a minha. Não tem louvor, não tem música, não tem canção, mas os anjos estão no céu e Deus está dizendo: estou recebendo adoração. Como assim? Essa eu não conheço. É a oração do sono, é a oração da confiança, é a oração de quem tem total certeza de que Deus está no controle. Nós precisamos evoluir no relacionamento com Ele e entender. Nós passamos o ano mais difícil da história da humanidade, e quantos de nós envergonhamos a Deus? Porque nos acovardamos, retroagimos, nos escondemos, dizemos na pregação: nunca vou negar Jesus. O anticristo pode chegar e vem os secas dele, eu morro, mas não nego. Aí vem alguém e diz assim: fique em casa. Mas irmão, você está trabalhando, está viajando, saiu de férias, está igual o pastor, ó, bronzeado. Mas na igreja eu não posso ir. Mas eu não nego Jesus. Se você não evolui no relacionamento, você não está no relacionamento. Porque quando Pedro vai dormir, não é que Pedro quer dormir, é que Pedro absorveu o caráter. Ele disse: se Jesus dormia na tempestade, eu vou dormir também. Não é fácil, não é cômodo, não é tranquilo, mas é convicção. É convicção. Não, eu vou dizer de novo: é certeza. A fé tem que estar baseada alicerçada em certeza. Pedro não acha que Deus vai fazer, só dorme no meio da ameaça quem tem total convicção em onde está e por que está. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Pedro olha e ele tem legalidade dizendo: eu não estou aqui por minha causa. Depois que eu abri a boca para falar dele, a perseguição começou. Quem anda com ele passa a ter intimidade tal e começa a entender as batalhas na outra esfera. Eu sofro na terra, mas é porque o mundo espiritual algo está acontecendo. Pedro olha e diz: eu estou saqueando o inferno e o diabo está usando gente para me perseguir. Eu vou dormir, porque a última palavra é dele. Aleluia. Eu peço a Deus que através do Espírito Santo e da sua palavra a gente consiga trabalhar isso na mente, a fim de que possamos viver esse ano melhor do que foi o último, que possamos sair daqui convictos
de que a nossa rocha é Jesus. É a convicção que Paulo chega no final da vida e ele escreve dizendo: gente, eu estive nos melhores lugares em honra, e eu estive nas piores circunstâncias. Eu afundei num barco, uma serpente me mordeu, mas eu posso todas as coisas, porque em tudo isso faltou recurso, faltou gente, faltou amigo, mas nunca faltou Deus. Pedro tem essa certeza, e então ele vai dormir. A Bíblia diz que enquanto Pedro dorme, Deus não aguenta. Deus vai se manifestar. Olha para mim. Quando você alcança esse nível de fé, pastor Sérgio, a história é outra. Porque enquanto Pedro está dormindo, Deus não está só trabalhando, Deus está decidindo. O culto no céu chegou, a adoração está balançando tudo. Deus não aguenta e diz assim: anjo, desce lá. Mas aqui existe uma segunda realidade que eu e você precisamos entender. No primeiro momento desse texto, é a hora de manifestar, demonstrar confiança. Mas no segundo momento o anjo aparece, a Bíblia diz que uma luz resplandece na prisão. E o anjo toca em Pedro dizendo: levanta depressa. Diga comigo: levanta depressa. A primeira parte dessa história é bastante complicada, porque ter uma fé para descansar no meio do vale é difícil. Mas tal qual complexo é a segunda parte, porque tem gente que ora bastante, confia bastante, mas não toma atitude a respeito. O anjo resplandece a luz, cutuca Pedro e diz: levanta depressa, rápido. Tirou um cochilo? Agora levanta. Ah, mas Deus está comigo, e tudo é o tempo de Deus. É por isso que tem gente que fica do mesmo jeito a vida inteira. Deus levanta Pedro e diz: meu filho, agora, vamos embora, é já, é nesse momento. Não, você não entendeu. O anjo não está dizendo assim: amanhã Deus vai fazer uma história, Deus vai prorrogar o prazo, Deus vai entrar com recurso. Deus está dizendo: levanta depressa. Não, não entendeu, vou melhorar isso. Dá uma olhada para alguém perto de você e diz assim: não vai ser amanhã, nem mês que vem, nem ano que vem, nem no segundo semestre. Quem recebe a visita de Deus e acredita é depressa, é hoje. Eu vim liberar essa palavra sobre a vida de quem acredita. É depressa. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele tem pressa. Ele quer que você levanta rápido. Você pode estar dormindo, confiando, mas quando Ele bater no ombro e dizer: levanta, não fique esperando o que vai acontecer. Haja. Olha para um crente assim: toma atitude. Ah, eu estou orando, pastor. Ah, eu estou jejuando, pastor. E aí o anjo está te cutucando já faz um tempo, dizendo: levanta. Você já orou, já pediu, mas estou te visitando. Está na hora de Deus mudar. Algo que eu aprendo no tanque de Betesda é isso: é o primeiro que entrava. O anjo mexia a água. E quem era curado? Quem era rápido. Tem gente que fica aguardando, esperando, ou querendo confirmação. Aí liga para o amigo: amigo, será que é de Deus? Ô irmão, será que é de Deus? Ô fulano, tira uma palavra para mim. Ei, se Deus está te visitando, agarra e vai, porque Ele vai mudar essa história.
Me ajuda aí, dá um cutucando assim, tenha pressa, se apressa. Olha para um outro assim, para de querer entender tudo. Tem alguns de nós, se estivesse ali, ia dizer assim, ô anjo, mas peraí, mas como é que vai ser isso? Não, eu até acredito que o Senhor vai me libertar, mas como é que vai ser? Milagre se vive, milagre não explica. Se Deus está mandando, vai. Mas como é que vai? Quem é que... Não, você vai ficar preso, tua cabeça vai rolar e outro vai entrar no teu lugar. O milagre não é só para quem quer, é para quem levanta e diz, é comigo. Se o Senhor está falando, eu vou. Primeiro eu boto o pé, depois Ele bota a escada e as coisas vão acontecer. Eu confesso que algumas coisas me deixam irritado até hoje. Você vai amadurecendo no ministério, mas essa é uma das piores. Quando você vai falar com alguém, diz assim, vou orar. Fica orando, irmão. Mas no meu pastorado, nunca mais. Oportunidade, esquece. Não, eu estou orando. Eu sou o que aqui? O mico do circo? Se Deus me deu a caneta, quem tem que orar sou eu. O anjo dá um toque em Pedro assim, bora. Se Pedro fica ali negociando, o anjo mais ou menos assim, meu filho, quem quer viver é você, não sou eu não. Se você quer sair dessa história, quando o anjo tocar, vai. Ah, Deus, me livra desse negócio, me tira dessa situação, meu Deus, eu preciso romper com isso, tá? E na hora da atitude, você toma? Porque a hora de orar é fácil, porque é só jogar para Deus. Clamar é legal, porque Deus, o Senhor pode. E quando Deus diz assim, tá, eu posso, mas você faça isso. É nessa hora que muita gente tropeça. Vá depressa. Vá depressa. Vá depressa. Dá um toque aí, mas se apressa. Se apressa. No ato profético, ergue a sua mão e diz assim, estou saindo hoje. Melhora, só para quem está recebendo essa palavra, eu saio disso hoje. Não é amanhã, nem daqui 6 meses, nem no culto que vem, nem na próxima ceia, é hoje. Você vai sair hoje. Deus está trazendo a palavra, a autoridade hoje. É hoje que você sai dessa circunstância. É hoje que você quebra esse relacionamento. É hoje que você quebra aquela corrente. Hoje. Ah, depois que eu resolver vai dar certo. Depois que eu resolver isso eu vou ser crente. Depois eu vejo com Deus. Eu até quero, não é preciso resolver não. Se Deus está chamando, vai, corre. Aleluia. Faça hoje. Se reconcilia hoje. Pede perdão hoje. Arruma isso hoje. Ah, mas eu estou me adaptando, eu estou me preparando. Ah, pastor, eu estou orando há tanto tempo e não acontece. Quando o anjo mexe a água, quem cura é o primeiro que entra. Por que tem gente que voa no ministério? Aceitou Jesus ontem e já deu tudo certo. Aí outros ficam reclamando, não, mas eu não tenho oportunidade. Tem. Mas enquanto o anjo está dando oportunidade, você quer saber demais. Agarra, é comigo, é a minha palavra, é o meu momento, é essa semana, é nesse dia. Hoje as coisas vão mudar. Eu estou profetizando isso aqui. Eu sinto Deus nessa casa. Eu sinto legalidade de Deus para te dizer: hoje, quando você chegar em casa, as coisas já não serão iguais. Segunda-feira, quando você entrar no trabalho, muita coisa vai estar diferente, porque hoje Deus reencaminha as coisas. Ah, mas eu estou me preparando, é hoje. Eu estou me organizando, é hoje.
Toma essa decisão hoje. É hoje que Deus muda esse quadro. Para a gente terminar, a Bíblia diz que Pedro dormia entre dois soldados. Pedro acorrentado, um soldado de um lado, outro do outro. A luz brilha. Alguém me ouve? Só que o texto diz que os soldados ao redor de Pedro também dormiam. Havia trevas no cárcere, mas resplandece uma luz. Só que os soldados não acordam com a luz, porque aquilo que Deus tem para você é com você. Os inimigos não estão entendendo nada. Na cabeça deles Pedro está igual. E eu quero liberar essa palavra. Estende a mão. Tem gente te nivelando por baixo. Tem gente te dando como morto, te nivelando lá embaixo, dizendo assim: tá que nem eu estou dormindo, ele também está. Daqui ele não sai, eu saio vivo amanhã e ele morto. Mas eu tenho uma notícia: o que Deus vai revelar para você. Tem gente do lado querendo a sua morte, que não vai entender. E quando ele acordar vai dizer: mas cadê o coitado? Cadê o condenado? Cadê a derrotada? Ele estava aqui, eu vi. Não tinha dinheiro, não tinha condição, não podia sair, mas não está mais. O diabo não vai entender, os perseguidores não vão compreender, mas a luz já está brilhando. Oh, Rabancho, Calabashime. A luz que derruba Paulo do cavalo. E os soldados dormindo, porque Deus só se revela a quem Ele quer. Olha perto, olha para um crente, libera a palavra aí. Vão dormir. Melhor dizer assim: eles vão dormir, não vão entender, mas você vai seguir adiante. Você vai seguir, e você vai rápido, e você vai ligeiro, e você vai iluminado, e eles vão ficando pelo caminho. A luz resplandece no cárcere, só quem vê é Pedro. Ainda num gancho, eu estou tentando adiantar, mas eu não consigo sair do texto. Não queira explicar para todo mundo aquilo que Deus está mostrando para você. Se tem gente que não está enxergando, é porque não é para enxergar. Tem gente que pode estar dormindo do seu lado e às vezes você até pensa que é amigo, mas não é. É soldado te guardando para ver você morrer amanhã. Mas tem Pedro na nossa geração que quer explicar para ele: mano, você não está vendo a luz, você não está ouvindo aquilo que eu estou ouvindo. Acorda. Se Deus está mostrando para você, se Deus despertou você, se quem recebeu o cutucão e a ordem levanta depressa foi você, dá um cutucão num crente aí, vai dizer: só vai. Só vai. Ah, mas e o outro? Se Deus tiver algo no outro, vai cutucar ele, vai eliminar ele, vai falar com ele. E você? Vai. Vai você. Porque o que Deus tem para você é com você. Para quem está recebendo essa palavra, dá uma olhada para o irmão e diz assim: eu vou. Não, melhor diz assim: eu vou. Olha para outro assim: pode dormir, mas eu vou. Se quiser ficar onde está, fica, mas eu vou. Se quiser continuar dormindo, Deus te abençoe, eu vou.
Quer continuar do jeito que está? Fica, mas eu vou. Quer continuar aí no cárcere amarrado? Fica, mas eu vou, porque eu recebi a luz, a iluminação da palavra me alcançou, e ela me diz: vai logo, então eu vou. E quem vai, ergue a mão e diz: eu vou, eu vou, eu vou, eu preciso ir. Quer ficar se vitimizando? Fica, eu vou. Quer ficar murmurando? Fica, eu vou. Quer ficar sentindo pena de você? Fica, mas eu vou. Quer ficar nessa miséria? Fica, mas eu vou. Eu vou, e ninguém vai me segurar, porque Deus está dizendo que eu posso ir. E sem Pedro perceber, aquilo que o prendia não prende mais, porque as cadeias cuida Deus, mas se levantar é obra sua. Decidir sair é obra sua. Aquilo que você não puder, Deus vai fazer, mas aquilo que você pode, Deus está esperando, dizendo: vem, filho. Vem, filho, vem, filho, vem, filho. Quem está aqui recebendo essa palavra? Vem, filho. Deus está te chamando. Vamos largar essa prisão. Vamos largar esse momento difícil. Vamos. O que eu tenho para você é maior. Vamos. Só quem está saindo hoje recebe essa palavra. Pode erguer uma das mãos e dizer alguma coisa para adorar Ele, sem música, sem adoração de louvor. É a tua boca, a adoração da tua alma. Você pode dizer alguma coisa? Quem está saindo hoje tem certeza, adora Ele aí. Existem anjos cutucando gente agora aí, ó. É você, é na sua casa, é na sua cadeia, é na sua prisão. Está desfazendo, ó. Pode adorar, pode glorificar, pode dizer alguma coisa boa para Ele aí. Alabancho neme calabai. O anjo olha para eles assim: levanta. E Pedro não fica se explicando, dizendo: onde eu estou por amor a Jesus. Quando o anjo diz: se levanta, ele levanta. E o texto diz que quando ele levanta, a cadeia cai. Enquanto você está levantando aqui hoje, o que prendia perde a legalidade. O diabo vai ter que soltar essa mente, vai ter que soltar aquela vida, vai ter que sair daquele lugar, porque a legalidade cai hoje. Você atrás dessa tela, onde quer que esteja, Deus está aí, se levanta. Deus está mudando a sorte aí nesse lugar. A Bíblia diz que quando Pedro se levanta, percebe como Deus é Deus de detalhes. Eu imagino Pedro, a cadeia caiu, ele já quer correr, bora. Aí o anjo fala: calma. Como assim? Você não mandou correr? Sim. Mas até a pressa de Deus tem organização. Deus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Deus é poderoso para acrescentar e dar qualquer coisa, sim ou não? Se Deus criou o céu, a terra, Ele não podia botar uma roupa nova em Pedro? Não podia dar um sapato novo para Pedro? Deus podia, mas não fez. Por quê? Se Pedro tivesse numa aldeia, numa caverna, eu tenho total convicção de que as coisas podiam ficar lá.
Mas Pedro estava numa prisão dirigida por diabo, por Satanás e por gente endemoniada, dizendo: vamos matar esse crente. E na mão desse povo, Deus diz: Pedro, volta. Mas o senhor não mandou? Eu mandei. Mas pega suas coisas, porque nada que é seu vai ficar na mão do maligno. Pode ser pequeno, pode ser insignificante, você pode sair e jogar no lixo, mas na mão do diabo não vai ficar. Alguém já recebeu, e eu vou profetizar de olho aberto: nada do que é teu vai ficar para os adversários. Eles vão cair em si e dizer: cadê ele? Nem uma unha, não vai ficar sandália, nem cinto, nem roupa, nem fio de cabelo. O que Deus te deu é teu, é teu, é teu. Teu filho não vai ficar lá naquele lugar, teu marido vai sair daquele bar hoje, tua família vai servir a Deus. É teu, nada vai ficar. E a Bíblia diz que Pedro vai saindo atrás do anjo. Ninguém percebe. A porta abre. Quando você se levanta e decide ir, nada vai ficar no seu caminho. Quando Deus te dá legalidade e despega suas coisas, não há demônio que tem poder de segurar. Estende a mão aí para receber. Assim, ó. Jesus derrama sobre essas mãos hoje autoridade. Assim como o Senhor ordenou a Pedro, dizendo: volta e pega aquilo que é teu, nada vai ficar para trás. Traz autoridade a esses homens e mulheres, os teus filhos aqui hoje, para que em espírito e verdade eles tenham convicção de tomar de volta e não deixar absolutamente nada para trás daquilo que o Senhor lhes deu. O que o Senhor é deu, é meu, é dele, é dela. O filho, a casa, o dinheiro, o patrimônio, o emprego, o nome, tudo que o Senhor deu é dele, é dela. E nós não aceitaremos deixar nada para trás. Enche de autoridade agora. E nessa jornada com velocidade, Ele vai trazer consigo tudo. Se você está pensando agora e perguntando: mas como? Já está errado. Volta um pouquinho. Vai descansar. Deus vai te tocar, e na hora que Ele tocar, Ele vai te dar a palavra certa a dizer, vai te dar a oração certa a fazer, vai te dar a atitude certa a tomar. Deus não vai te deixar confundido. A cadeia vai cair, e você e tudo que é seu vai sair. Aleluia, 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 aleluia. E a Bíblia diz que Pedro, tornando em si, até Pedro está na rua, ele não sabe se ele está sonhando ou acordado. Olha para mim. Assim será na sua vida. Existem coisas que são tão difíceis, que Deus vai te anestesiar com uma graça tão forte, que todo mundo vai dizer assim: ele ficou doido, no meio dessa crise ele está em paz. E você vai navegando nessa crise assim, ó.
Mas enquanto as pessoas ao redor pensam, ele está só dormindo, entre você e Deus você está voando. Estende a mão para receber aí. A palavra de hoje é assim. Você não vai entender, não vai dar para explicar, o advogado não vai compreender a conta, o médico não vai entender o exame, mas você vai cair em si. E quando cair, vai dizer: mas como eu paguei? Como eu conquistei? Como eu comprei? Como eu saí? Como é que isso aconteceu? Eu não entendo. Não é para entender. Quando você cair em si, o milagre já aconteceu. Quando você cair em si, a casa já vai estar restaurada. De que jeito eu não consegui entender? Estava tudo ponta cabeça. Deus foi conduzindo, tirando, abrindo, iluminando, atirando as portas fechadas, arrancando as cadeias, fazendo quem precisava ficar para trás, e você vai só andando. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E para a gente acabar, um último fator muito forte nesse texto, pouco observado. Quando Pedro bate na porta da casa, a porta está aberta ou fechada? As portas da cadeia, da prisão, Deus abre. As portas do ambiente que você tem condição de abrir, bate. Não entendeu, né? As portas com legalidade do inimigo, Deus arranca. Mas os relacionamentos que você precisa construir, é você que tem que abrir. A igreja orava por Pedro, as portas estavam fechadas, e a Bíblia diz que quando Pedro bate a porta, veio uma menina correndo. Se fosse um bom assembleano, Pedro ia dizer: Pai do Senhor, irmã Rod. Rod abriu a porta, sim ou não? Não. Quando ela ouve a voz, ela sai correndo, porque era uma igreja. E a ovelha não precisa ver, ela reconhece a voz do pastor. Rod corre e diz assim: Maria, termina a oração. O que é, menina? Pode parar de orar. Muda, ora para agradecer. Como assim? O pastor está lá fora, mas a porta está fechada. Eu não preciso ver, eu conheço a voz do meu pastor. Comunhão de igreja é assim que se vence. Curva a sua cabeça, tire um tempo com Deus. Se a palavra veio para você, tire um tempo com Ele. Eu não sei qual é o seu estágio. Eu não sei se você entrou aqui desesperado e precisa aprender a confiar e dormir no meio dessa crise. Eu não sei se você já está orando, confiando, mas sem coragem de se erguer. Seja onde quer que você esteja, a palavra te alcançou, e ela muda essa história hoje, se assim você crer e receber. Tire o seu tempo aí, Senhor, derrama, se conserta, se acerta, se ajeita.
Te entrego o sacrifício. Nos dê do teu Espírito. Aleluia. Aleluia. Quebrando o meu coração. Senhor, derrama fogo. Te entrego o sacrifício. Nos dê do teu Espírito. Quebrando o meu coração. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Desce, Espírito Santo. Enche-me. Toca esse coração. Enche-me. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Muda, transforma, molda, para que possamos nos parecer contigo, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Fique em pé. A oração da igreja move o céu. A oração feita com fé muda as realidades. E eu quero terminar essa mensagem como pastor dessa casa, como seu pastor, lhe pedindo algo. Se a sua oração está vazia, se a sua oração se tornou uma retórica redundante, religiosa, bonita, mas vazia, muda isso hoje. Se a sua oração é algo que você faz, refaz e refaz e não tem mudança, muda isso. Porque o poder que o Espírito Santo deu à igreja é isso aqui, ó. A igreja está orando. E enquanto eles estão orando, chega alguém dizendo assim: ei! Está lá fora. Não, menina, você está doida. Aí baixa o volume. Aí lá fora, Maria! Ué. Enquanto você ora com fé, Deus vai te fazer ouvir o som daquilo que você está pedindo. Você ainda não vai ver, mas já vai ouvir, já vai sentir, e já vai o coração acelerando. Está perto. Há uma porta que vai se abrir, eu vou enxergar. Eu ainda não vejo, mas já ouço. Eu conheço a voz. Enquanto você clama aqui, no ouvido espiritual, Deus vai te fazer ouvir o som. O milagre está na porta, o pedido está na porta, a oração foi ouvida.
Só você que crê, recebe, precisa. Clama, clama, clama. Como se tornou o slogan do André: sobe o nível, sobe, sobe. Começa a clamar agora, como se fosse a última oração pela sua casa, por aquilo que você precisa. Clama, clama pelo seu Pedro, que o diabo está dizendo: já morreu, está condenado, mas eu vim aqui para dizer mentira dele. Esse Pedro vai sair, vai viver, e você hoje ainda vai ouvir a voz dele. Clama, 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 clama. Clama, chama ele. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, Labancho, labashui, komanaga, darabasui. Alabanho, rabasui, bekandarabaya. Para acabar, olha para mim. Pedro vai contar o testemunho. Mais ou menos assim, gente. Mas Pedro, como é que foi isso? Eu não sei explicar não. Veio uma luz, uma ordem. Eu fui correr, ele mandou pegar tudo que era meu. E quando eu caí em mim mesmo, eu já estava aqui. Bíblia, verso 18. Não sabe não, eu vou ler. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Foi você? Não, foi você. Foi você? Não foi você? Quem que veio? Mas cadê? Sumiu. Herodes havia sentenciado Pedro. Quem, gente? Qual o nome dele? Pedro saiu depressa. Sobre o Herodes da sua vida, não é você que trata. Seguir adiante significa ir embora. Para eu terminar, olha para um crente assim: deixa o Herodes para trás. Tem crente que ele sai da cadeia, ele vem no Facebook: ô Herodes, tem sabor de mel. Ele vai te achar e vai te matar. Vai embora. Vai. Um dia, daqui a pouco, Pedro está pregando em algum lugar. Pedro está com Barnabé, com um rapaz novo convertido, tal de Paulo. Aí Herodes está todo bonitão. A Bíblia diz isso.
E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Verso 23. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho, expirou. Não entendeu? Vou melhorar. Quem é Herodes? Esse que é um problema hoje. Quem é? E você? Andando, com tudo que é teu. Recebe essa palavra, aplauda o nome dele.